Graças a Paz, amados, estamos nesta semana vendo este empolgante assunto, este tema de como ser livres do poder do pecado. Nós descobrimos no Evangelho o poder para libertar completamente o homem, o poder que faz do homem uma nova criatura em Cristo Jesus. O Evangelho são as boas novas daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. É a boa notícia da graça de Deus, daquilo que Ele providenciou para nós. Em Romanos 6,14 nós lemos, lá diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre aquele que está debaixo da graça. E nós vimos que estar debaixo da graça é estar debaixo da promessa. Estar debaixo da lei é estar debaixo de mandamentos. Então a ênfase está no homem. O homem tem que cumprir os mandamentos. O homem tem que fazer. O homem tem que conquistar a sua salvação. Fala de obras. Está debaixo da graça, fala está debaixo da promessa. Então é Deus que tem que fazer, pois Deus prometeu. Fala de fé, da confiança, da entrega do homem. Então a graça de Deus é o mover de Deus, é o trabalhar de Deus, é o operar de Deus em favor do homem. E esta é a mensagem do Evangelho. Deus amou o homem de tal maneira que Deus fez algo por ele. Deus providenciou salvação para ele. Salvação completa, plena em Cristo Jesus. E por que nós vemos muitas pessoas, muitos cristãos derrotados? Estão se esforçando, estão lutando, consequentemente estão frustrados, deprimidos, debaixo de culpa, debaixo de condenação. Por quê? Porque não tiveram ainda um pleno entendimento do Evangelho. E tem se colocado debaixo da lei e não debaixo da graça. O Evangelho, como disse, é a boa notícia daquilo que Deus fez por nós. E ao crermos, ao confiarmos, nós vamos experimentar a sua obra em nossas vidas. Isso é muito importante. É muito importante conhecermos a diferença entre estar debaixo da lei e debaixo da graça. O homem, ele é incapaz de ser livre do poder do pecado. Nasceu escravo. Sua natureza contaminada, natureza pecaminosa. Por mais que se esforce, ele não consegue ser livre. Ele está dominado, ele é escravo do Senhor chamado pecado. E Jesus veio para libertá-lo. Jesus é o único que pode libertá-lo. E essa libertação, ela acontece por meio do Evangelho. Em Gálatas 4, versículo 21, Paulo diz o seguinte: dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Muitos estão debaixo da lei, se colocam debaixo da lei, por isso vivem uma vida de derrota. Como já falei, estar debaixo da lei é cumprir mandamentos. A ênfase está no homem, na obra do homem, na performance do homem. Isso é derrota, isso é fracasso. Ele continua: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Nasceu segundo a carne, obra da carne, obra do homem.
o homem fazendo a obra. A lei fala da obra do homem. A lei fala do esforço carnal. A lei fala de escravidão. Então, o primeiro filho de Abraão nasceu segundo a carne. Nasceu segundo o trabalho de Abraão, a obra de Abraão. O primeiro filho de Abraão, Ismael. O segundo nasceu por promessa. Foi uma promessa de Deus. Abraão, te darei um filho. Abraão não poderia ter filho com a sua esposa, pois ela era estéril. Mas Deus prometeu um milagre. Deus prometeu um filho a Abraão, Isaque. Isaque é fruto da promessa. Isaque é fruto da graça. Isaque é fruto do operar de Deus. E Paulo continua: o que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Eis aí a promessa de Deus. Alegra-te, ó estéril. Você que é estéril, que é incapaz, não consegue ser livre dos seus pecados, dos seus vícios, uma vida de derrota, uma vida de fracasso, de depressão, de condenação, de culpa. Crentes derrotados, crentes deprimidos, cristãos vivendo em total miséria e derrota e fracasso, porque estão debaixo da lei, estão tentando ser santos por eles mesmos, ser livres por eles mesmos. Mas a promessa de Deus é: alegra-te, ó estéril, alegra-te, incapaz, alegra-te, você que não consegue dar a luz, não consegue vencer. Deus tem uma promessa e manda você se alegrar, porque o milagre acontece, a libertação acontece quando você crê, quando você confia. Está debaixo da graça, está debaixo da promessa, crendo, confiando. Então o milagre acontece. Paulo continua dizendo: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Paulo diz: está debaixo da lei é obra, é segundo a carne, é segundo o homem, mas quem está debaixo da promessa é segundo o Espírito. Isaque é segundo o Espírito. Isaque é a operação do Espírito, é o milagre de Deus, onde não há vida, onde não há fruto, ali vem o Espírito Santo. Onde há incapacidade, ali vem a capacidade do Espírito, o poder do Espírito. Esta é a obra do Evangelho, esta é a graça de Deus, esta é a obra do Senhor Jesus, salvação plena que Ele conquistou para nós. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, que de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Somos filhos da livre. Somos Isaque. Somos filhos da promessa. Isso que nós somos. O que é um cristão? Um cristão é um milagre. O cristão é alguém que nasceu de novo, que foi regenerado. O cristão é um Isaque. É um novo Isaque que nasce.
é a ação do Espírito Santo, é a operação do Espírito Santo. Então nasce um Isaac, e outro Isaac, e outro Isaac, e outro Isaac, e outro cristão, e outro cristão. A vida cristã é um milagre. Ao nascer, ao viver e ao ir para o céu. Um milagre completo. Um milagre a toda hora. É uma vida de depender, de confiar no Espírito Santo. De experimentar a graça de Deus, experimentar o poder de Deus. Vida cristã é resultado da promessa. E promessa é o que Deus disse que iria fazer. E promessa é Deus agindo. Somente estando debaixo da graça é que somos livres do poder do pecado. Entenda o Evangelho, receba a graça de Deus e tenha uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida completamente livre pelo poder do Evangelho que opera através do Espírito Santo. Um dia super abençoado, uma semana super abençoada para você. Até outra vez nos encontrarmos. Lembrando sempre que em Cristo Jesus, Deus já te abençoou rica e abundantemente.